E aí, pessoal? Professor, Bem, então, pessoal, nós estamos entrando aí na última semana das nossas aulas aqui no Zoom. Então, eu vou concluir um exemplo que eu fiz no final da aula anterior. Eu vou retomar aquele último exemplo de desenvolvimento de uma função em série de Taylor, né? E vou apresentar, então, o conceito de raio e intervalo de convergência de série de potências. Vamos ver se eu consigo ainda na aula de hoje estabelecer então a relação que existe entre as funções e as suas séries de potências, em particular série de Maclaurin e série de Taylor, porque ao fim desse estudo é possível então concluir que certas funções como essas que a gente está vendo aí, né? Nx, seno de x, logaritmo e outras funções podem ser representadas por séries de potências, e essas séries de potências são iguais às funções. Né? Então a gente pode, digamos assim, usar a série de potências para calcular aproximadamente as funções em determinados pontos. Então isso tudo acaba sendo de grande utilidade, né, na hora de fazer cálculos com essas funções exponencial, logaritmo, seno, cosseno, etc. Tá? Bem, então é isso. E também reforçar, né, pessoal, já comentei com vocês a respeito da participação ali nas avaliações das disciplinas de graduação, aquelas disciplinas em que vocês estão matriculados, vocês podem responder lá aquelas questões, manifestar suas opiniões sobre as diversas disciplinas em que vocês se matricularam. Guilherme, bom, Guilherme, não sei se está te referindo à avaliação individual, mas o que eu posso te dizer é que lá naquela questão relacionada à soma das séries está escrito que é para calcular a soma aquelas séries que tiverem fórmulas, né? Acho que está escrito lá isso aí, tá? Dá uma olhada. Então, aquelas séries que eventualmente convergem, mas ainda não tem uma fórmula para somar, vocês não somam. Vocês têm que somar aquelas que têm fórmulas. Né? É que o uso das fórmulas vai evoluindo, né? Vocês vão ver que depois, mais para frente, mas como a avaliação foi feita com os conteúdos que tinham se desenvolvidos até aquele momento, vocês têm que usar as fórmulas que foram dadas até aquele momento. Tá? Tá? Não, tranquilo. Tranquilo. Não, a ideia é mesmo perguntar, né? Tranquilo. De fato, o que ocorre é que, por exemplo, quando a gente concluir esse estudo aqui da série de potências, né, a gente vai ter outras fórmulas que a gente vai poder usar, mas, né, então tudo isso é uma coisa que é uma evolução no tempo. Né? Então, vamos ver se a gente consegue, ainda na aula de hoje, já mostrar algumas fórmulas aí. Se vocês quiserem utilizar, podem utilizar, mas né, fica bem entendido que naquele momento, né, em que aquela avaliação foi postada, né, nós tínhamos a fórmula da série geométrica, né, e, e as demais ainda não. Então, né, vocês podem usar o que tinha sido dado até aquele momento, eu vou considerar dessa forma. Tá? Quem quiser utilizar as fórmulas que forem dadas hoje, bom, fiquem, tá? Bem, pessoal, então eu vou mostrar para vocês vou refazer alguns daqueles exemplos que nós vimos na aula passada, alguns de vocês acompanharam, né, a dedução das fórmulas de Taylor, da série de Taylor e da série de Maclaurin. Né? Então vamos retomar aqui. Opa, tem que compartilhar aqui. Então,
Os exemplos que nós tínhamos desenvolvido eram esses exemplos aqui, vamos refazer rapidinho, não tem problema. Nós tínhamos feito a dedução da série de Maclaurin da função exponencial. Tá? A função exponencial ela tem essa característica, né? As derivadas sucessivas do e na x são todas iguais a e na x. Né? Então, a função calculada no ponto zero é e na zero, que é 1. A derivada calculada no ponto zero é e na zero, que é 1. Derivada segunda calculada no ponto zero também é 1. Né? E assim por diante, né? Todas as derivadas sucessivas da função exponencial e na x, calculadas no ponto x igual a zero, são todas iguais a 1, portanto, substituindo lá na fórmula da série de Maclaurin, né, que é esta fórmula aqui, ó, as derivadas e a própria função são calculadas no ponto zero, então fica f de zero mais a derivada no zero vezes x, derivada segunda no zero dividido por 2 fatorial vezes x ao quadrado, mais derivada terceira, calculada no ponto zero, vezes fatorial de 3, vezes x ao cubo, mais etc. Derivada enésima, calculada no ponto zero, dividido pelo fatorial de n vezes x na n, e assim sucessivamente. Né? Então, como as derivadas são essas grandezas marcadas em vermelho aqui neste exemplo, são todas iguais a 1, resulta nesse desenvolvimento, né, que tem uma regra de formação que é exatamente representada por este termo aqui, x na n sobre fatorial de n, que esta é a série de Maclaurin que nós vimos, então, da função e na x. Tá? Então, o somatório, quando n varia de 0 até mais infinito, de x na n sobre fatorial de n, lembrando que o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 também é 1. Tá? E os demais fatoriais, bom, a gente calcula pela definição, né? O fatorial de 2 é 1 vezes 2, o fatorial de 3 é 1 vezes 2 vezes 3 e assim sucessivamente. Então aqui esse é o primeiro exemplo de uma função, que é a função exponencial e na x, que está dada a série de Maclaurin dessa função. Tá? Depois nós vimos que no caso da função seno, né, as derivadas sucessivas elas vão se repetir de 4 em 4, né? Certo? Como a gente comentou lá, a derivada primeira do seno é cosseno, derivada segunda é menos seno, derivada terceira é menos cosseno, a derivada quarta é seno de x, daí então a derivada quinta vai ser igual à primeira e assim por diante. Né? Se repetem em ciclos de 4. Então as derivadas calculadas no ponto zero também vão se repetir, né? De 4 em 4. Então a função calculada no ponto zero vai dar zero, que é seno de zero. A derivada primeira, calculada no ponto zero, é o cosseno de zero, que é 1. A derivada segunda, calculada no ponto zero, é menos o seno de zero, que é 0. A derivada terceira é menos cosseno de zero, que é menos 1. A derivada quarta volta a ser a própria função. Então eu vou ter uma repetição aqui, ó. 0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1 e assim por diante. Então a derivada de ordem quinta é igual à derivada primeira. A derivada de ordem sexta é igual à derivada segunda, a derivada de ordem sétima é igual à derivada terceira e assim por diante. Então eu vou ter essa sequência aqui, ó, 0, 1 e menos 1, 0, 1, 0 e menos 1. Né? O que isso permite concluir? As derivadas de ordem ímpar são as únicas que, são diferentes de zero, sendo que elas vão se alternar, né, dos valores 1 e menos 1. Né? A derivada primeira é 1, a derivada terceira é menos 1. Derivada quinta é 1, derivada sétima é menos 1, e assim sucessivamente, enquanto as derivadas sucessivas, todas de ordem par, são iguais a zero. Portanto, ao substituirmos aqui, nesta fórmula que representa a série de Maclaurin da função, de qualquer função, que inclui as derivadas sucessivas calculadas no ponto zero, no seu desenvolvimento, né, vai acontecer aqui, o f de zero vai dar zero, a derivada no ponto zero é 1, está marcado aqui, né? A derivada segunda volta a ser zero, a derivada terceira é menos 1, então fica menos 1 vezes x ao cubo
dividido pelo fatorial de 3, o próximo termo da série é 0 vezes x na quarta sobre o fatorial de 4, depois é 1 vezes x na quinta sobre o fatorial de 5, e assim sucessivamente, né? Portanto, a série de Maclaurin resultará numa série que vai ter somente os termos de potências ímpares, né? Então, ó, vai ficar o x, o próximo termo é menos x ao cubo sobre o fatorial de 3, mais x na quinta sobre o fatorial de 5, menos o x na 7 sobre o fatorial de 7, mais etc. Como o sinal se alterna, né, mais e menos, tem que ter essa potência aqui, ó, do menos 1. O x está sempre elevado no expoente ímpar, então a gente usa esse artifício aqui, ó, 2n mais 1, que sempre vai dar ímpar, e dividido pelo fatorial do número ímpar, que é o 2n mais 1, mais etc. Então, o somatório que representa a série de Maclaurin dessa função é dado nesse formato aqui, ó, somatório, quando o n varia de 0 até mais infinito, menos 1 na n, esse é um recurso que vocês deverão usar sempre que for constatada que a série é uma série com sinais alternados, menos 1 na n, e depois vem o termo geral. Neste caso, né, só tem potências ímpares, então eu escrevo x na 2n mais 1 e divido pelo 2n mais 1 fatorial. Então, com isso, quando n for 0, né, é fácil verificar aqui, ó, vai ficar menos 1 na 0, que é 1, x na 1 sobre o fatorial de 1, que é o x. Quando n for 1, vai ficar negativo, né, porque menos 1 elevado a 1 é menos 1, x na 2 vezes 1 mais 1, x ao cubo, dividido pelo fatorial de 3, e assim sucessivamente. Então está aqui a série de Maclaurin da função seno de x, que é desenvolvida através do cálculo das derivadas sucessivas dessa função no ponto 0. Depois, nós vimos esta função aqui, que é a função 1 menos x na menos 1, a gente calculou as derivadas sucessivas usando a regra da cadeia. Fizemos aqui o desenvolvimento, aqui está aqui a derivada primeira, que é 1 menos x na menos 2, a derivada segunda é 2 vezes 1 menos x na menos 3, e assim por diante, né? Então eu vejo que as derivadas sucessivas vão ter aqui, ó, um termo que vai ser o fatorial do n, né? Então, vocês observem que quando eu calculo, né, as derivadas sucessivas desta função no ponto 0, a f de 0 vai dar 1, que é o que eu posso expressar como o fatorial de 0. A derivada também dá 1, que é também igual ao fatorial de 1. A derivada segunda dá 2, que é o fatorial de 2. A derivada terceira dá 6, que é o fatorial de 3. A derivada quarta é igual a 24, que é o fatorial de 4. Então, pela lógica, né, isso aqui vai se manter, portanto, a derivada enésima calculada no ponto 0 vai ser o fatorial de n. Aqui está, vamos corrigir aqui, n fatorial. Então, substituindo esses valores lá na fórmula da série de Maclaurin, né, eu terei aqui no numerador dessas frações, tá, vai aparecer sempre o fatorial do n, né? Então vai ficar 1, que é o fatorial de 0, que é 1, que é esse termo aqui, ó. A derivada no ponto 1, no ponto 0, a derivada primeira também é 1, vai ficar 1 vezes x. Aí depois a derivada segunda é fatorial de 2 vezes x ao quadrado sobre fatorial de 2. Fatorial de 3 vezes x ao cubo sobre fatorial de 3 e assim sucessivamente. Então esses fatoriais todos aqui são simplificados, resultando nesta série de Maclaurin, que é a soma das potências sucessivas de x elevado a n. Então o somatório, quando n varia de 0 até mais infinito de x elevado a n, é o resultado da série de Maclaurin da função 1 sobre 1 menos x. Então a gente tem que procurar sempre escrever nesse formato aqui o mais simplificado, exatamente para a gente conseguir identificar o termo geral da série. Então vocês vejam que após as simplificações, né, dá para ver, ó, que o que sobra, digamos assim, é simplesmente o x elevado a n. Então, por isso que a gente tem que desenvolver uma grande quantidade de parcelas, um número suficiente para a gente enxergar a regularidade, né, que eu comentei lá no início do texto sobre este assunto. Tá? Então, às vezes a gente precisa calcular 4, 5, 6, 7, 8. Né? Quanto maior a quantidade de
derivadas sucessivas que eu fizer aqui nesse desenvolvimento, mais claro vai ficar a regularidade. Tá? Então, este é o resultado para a série de Maclaurin da função 1 dividido por 1 menos x. E como exemplo, né, foi o exemplo 2, que é o exemplo da função logarítmica, a função Ln de x, que nós calculamos a série de Taylor desta função no ponto 1. Então aqui primeiro a gente calcula as derivadas sucessivas do logaritmo de x. Então está aqui a função, a derivada primeira, a derivada segunda. Então veja, pessoal, que a gente tem que calcular essas derivadas, né, primeiro num ponto x qualquer. Né. A quantas derivadas a gente tem de calcular? É difícil dizer, pessoal, mas pelo menos umas 4, né, para a gente observar a partir da quarta parcela se a quantidade de parcelas, digamos, calcula 4, é suficiente para a gente enxergar a regularidade, pronto. Se precisa, calcula mais algumas. É verdade que existem certas funções que têm derivadas sucessivas muito difíceis de calcular, né? Aí, nesses casos, existem técnicas mais evoluídas, digamos assim, para determinar a série de Taylor das funções. Isso aqui é a técnica mais elementar, né? A função, escreve lá, calcula a derivada primeira. Aqui nesse caso, as derivadas sucessivas são todas derivadas de potências, né? Porque 1 sobre x é a mesma coisa que x na menos 1. Aí deriva de novo, dá menos 1 sobre x ao quadrado, depois dá 2 sobre x ao cubo, menos 6 sobre x na 4. Então dá para observar que aqui ó, no denominador sempre aparece o x elevado na n, onde o n indica a ordem da derivada, né? Observa lá, ó. X ao quadrado é derivada segunda, x ao cubo no denominador é derivada terceira, e x a 4 no denominador é derivada quarta. Então aparece sempre o x na n embaixo, né? No numerador vai aparecer o fatorial do n menos 1, ó, o 6 é o fatorial de 3, o 2 é o fatorial de 2, né? O 1 é o fatorial de 1 que aparece aqui. Então aparece o fatorial de n menos 1 e aparece o menos 1 na n menos 1, que é o responsável por essa troca de sinal aqui. Tá? Então, a partir do n maior ou igual a 1, né, vale essa fórmula aqui. Então, vamos botar aqui, se o n for maior ou igual a 1. Muito bem, então agora a gente calculou as derivadas sucessivas, né, no ponto 1. Agora observe que nós estamos desenvolvendo a série de Taylor, né, então a gente calcula no ponto 1 tanto a função quanto as suas derivadas sucessivas. Estão aqui os valores, a f de 1 é o logaritmo de 1, que é 0, a derivada no ponto 1, a derivada primeira no ponto 1 é 1 dividido por 1, que é 1, esse 1 sobre x aqui não precisa, né? 1 dividido por 1, que é 1, aqui vai ficar menos 1 sobre 1 ao quadrado, que é menos 1, isso aqui a gente já pode botar direto, vamos corrigir aqui. 2 sobre 1 ao cubo, isso aqui também a gente pode calcular direto, 2 sobre 1 ao cubo é 2, né? E menos 6 sobre 1 elevado a 4 é menos 6. Então, a gente vai substituir estas quantidades aqui lá no desenvolvimento da série de Taylor. Tá? Vocês observam que a série de Taylor ela é desenvolvida com potências de x menos x0. Né? Então, no desenvolvimento vai dar uma diferença em relação à série de Maclaurin. Deixa eu botar aqui para a gente olhar na tela aqui todo. Ó. Esse é o desenvolvimento da série de Taylor. F de x0, mais a derivada primeira em x0 vezes x menos x0, mais a derivada segunda calculada no ponto x0, vezes x menos x0 ao quadrado dividido pelo 2 fatorial, mais a derivada terceira no ponto x0, vezes x menos x0 ao cubo sobre o fatorial de 3, mais etc. Então, em geral, vai ter a derivada enésima calculada no ponto x0, vezes x menos o x0 elevado a n sobre o fatorial de n. Né? Então, como o x0 é 1, a gente vai substituir. Né? Ficou, então, f de 1, né? Mais... Deixa eu ver se eu... Acho que ficou estranho isso aqui. Deixa eu corrigir essa fonte aqui. Então, f de 1...
Ficou estranho isso aqui, vamos corrigir aqui. Ó, ficou melhor. Aqui também. Vamos lá, então, ficou f de 1 mais a derivada no ponto 1 vezes x menos 1, mais a derivada segunda no ponto 1 vezes x menos 1 ao quadrado, dividido pelo fatorial de 2, mais derivada terceira no ponto 1 vezes x menos 1 ao cubo sobre o fatorial de 3. Então, vocês vejam que a regra, né, a regularidade é derivada enésima calculada no ponto 1 vezes x menos 1 elevado a n, dividido pelo fatorial de n mais, etc. Então, substituindo aqueles valores lá, a f de 1 é 0, a derivada no ponto 1 é 1 vezes x menos 1, a derivada segunda é menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado sobre o fatorial de 2, a derivada terceira é 2, que vai multiplicar x menos 1 ao cubo sobre o fatorial de 3, depois fica menos 6 vezes x menos 1 na 4 sobre o fatorial de 4, etc. Então, fazendo aqui as simplificações, ó, observem que aqui vai ficar menos 1 meio. Ó, esse termo aqui é o que sobra aqui dessa primeira parcela antes das frações aqui, né? X menos 1, tá vendo? Depois tem o sinal de menos, que é resultante desse menos 1 aqui. X menos 1 ao quadrado sobre 2, esse fatorial de 3 é 6, divide por 2 dá 3 aqui no denominador, né? Essa parcela é positiva, fica x menos 1 ao cubo sobre 3. Depois, menos x menos 1 na 4 sobre 4, etc. Então dá para ver que vai alternar o sinal, né, que o que corresponde à presença dessa potência aqui do menos 1, vai aparecer o fator x menos 1 elevado a n, dividido por n. Então esta aqui é a série de Taylor da função logaritmo de x desenvolvida no ponto x0 igual a 1, escrita nesse formato aqui. Somatório de menos 1 na n, vezes x menos 1 na n sobre n, quando n varia de 1 a infinito. Vocês vejam que agora o somatório não inicia no zero. Tá? Ele inicia em n igual a 1. Não tem sentido eu escrever n igual a zero ali, porque daria divisão por zero. Tá? Então não tem nenhuma obrigação do somatório começar em 1. Ele pode começar em 0, pode começar em 1, pode começar em 2, depende da série que a gente está desenvolvendo. Nesse caso, esse é o desenvolvimento. Então aqui ó, eu mostrei até como obter esse resultado no site da Wolfram. Vocês escrevem lá, ó, aqui assim vocês escrevem. Vocês podem entrar no site da Wolfram, né? Aí escrevem ali naquela linha de comando, ó, Taylor, ó, vamos olhar lá, Taylor Series, bota entre parênteses o nome da função, que no caso é o log de x, né? E o ponto onde a série vai ser desenvolvida, x igual a 1. Né? Aí, a pressionar Enter, vai aparecer o desenvolvimento aqui, ó. Então, vocês vejam que ele vai escrever o desenvolvimento e lá no final, em vez de botar os pontinhos, ele vai escrever o O. Tá? O que significa O? Significa que o próximo termo é x menos 1 elevado a 7. Então, é um termo da ordem de x menos 1 elevado a 7. Isso aqui é como se fosse o resto da série, que nos nossos textos a gente está escrevendo assim, ó. Ó, a gente escreve só os pontinhos, né? Certo? Então, lá nos programas de computador, geralmente eles, ó, nesse caso aqui, ele desenvolve até o x na sexta, né? No caso é x menos 1 elevado na sexta, que é o último termo que é calculado explicitamente, e daí vem, né, essa terminologia O de x menos 1 na 7, que inclui todo o resto da série que viria depois do x menos 1 elevado na sexta. Tá? Então é isso. Muito bem. Alguma pergunta aqui, pessoal? Sobre esses exemplos? Bom, então, no livro, lá na página 662, né, ele fala sobre séries de potências. Né, série de potências, então, página 661, é verdade. Né?
Então, a série de potências em X, que são séries definidas dessa forma aqui, ó. Se o C0, C1, C2, etc. forem constantes e o X for uma variável, então uma série desta forma aqui, ó, somatório quando K varia de 0 até infinito, de CKX elevado na K, que quando a gente desenvolve corresponde a C0, que é o termo correspondente desta série quando K for 0, né? Quando K for 1, vai dar C1 vezes X elevado a 1, que é C1 vezes X. Depois é o C2 vezes X ao quadrado, mais o CK vezes XK, X elevado na K, mais etc. Então, esta forma de escrever aqui, que aparece do lado direito da equação 3, é apenas a forma expandida da série de potências em X. Então, esses números aqui, o C0, o C1, o C2, o CK, são os coeficientes da série que vão mudar de um exemplo para outro. Então, alguns exemplos de série de potências, né? Somatório quando K varia de 0 até infinito de X elevado na K, que é 1 mais X ao quadrado mais X ao cubo, que é a série de potências que corresponde à série de Maclaurin da função logaritmo, né, que nós vimos ali. Da função 1 sobre 1 menos X, desculpe. Esta série aqui, ó, quando K varia de 0 até infinito de X elevado na K sobre K fatorial, que é a série de Maclaurin da função exponencial, tá? Este terceiro exemplo aqui é a série de Maclaurin da função cosseno de x. Então, todas essas funções que nós calculamos são séries de potências de x, né? E pode ter uma série de potências em x menos x0, que são as séries de Taylor, né? Então, as séries, elas podem ser convergentes ou divergentes, tá? Então, só vou fazer um comentário aqui rapidamente. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente estuda as séries numéricas, né, que nós vimos lá nas aulas anteriores, tem aquela série de testes de convergência. Então, uma série de potências, que é a diferença é que agora tu vai ter uma variável x, né, no desenvolvimento da série de potências, ela será uma série numérica para cada valor de x que a gente escolher, certo? Então, ela poderá ser uma série convergente ou uma série divergente, dependendo do valor de x que a gente utilizar ali na hora de calcular aquela série. Então, por isso que existe um conceito que chama-se raio e intervalo de convergência de uma série de potências, que é o que o autor define a seguir ali. Vamos ver. Ó. Então, quando uma série de potências, CK, XK, a variável x for substituída por um valor numérico, obtemos uma série de números que pode convergir ou não. Isso nos leva ao problema de determinar o conjunto de valores de x nos quais uma série dada converge, e este é o conjunto de convergência ou intervalo de convergência. Então, esse teorema que está enunciado aqui diz o seguinte: dada qualquer série de potências em x, exatamente uma das seguintes afirmações é verdadeira. A série converge somente em x igual a 0, ou a série converge absolutamente e, portanto, converge em todos os valores reais de x, ou a série converge absolutamente e, portanto, converge em todo x de algum intervalo aberto finito menos r, e diverge se o x for menor que menos r ou x maior que r. Em cada um dos pontos, x igual a r ou x igual a menos r, a série pode convergir absolutamente, convergir condicionalmente ou divergir dependendo da série considerada. Então, nesses casos, se a série convergir somente no ponto x igual a 0, a gente vai dizer que o raio de convergência dessa série é raio r igual a 0. Se a série de potências em x convergir em todos os valores de x, a gente vai dizer que o raio de convergência é mais infinito, e se ela convergir somente num intervalo centrado no ponto 0 com o raio r, a gente vai dizer que o raio de convergência é r, e este r será um número positivo. Nas extremidades do intervalo de convergência, no terceiro caso, destacado aqui na tela, quando o raio de convergência for r, no ponto menos r e no ponto r, a gente tem que testar separadamente se a série converge ou diverge. Então, o procedimento usual para determinar o intervalo de convergência de uma série de potências é aplicar o teste da razão para a convergência absoluta. Então, aqui nós vamos ver exemplos de como isto funciona.
Então eu quero determinar o intervalo de convergência e o raio de convergência das seguintes séries de potências. Somatório quando k vai de 0 até infinito de x elevado na k, somatório quando k varia de 0 até infinito de x elevado na k sobre o fatorial de k, e as demais séries apresentadas aqui nos itens C e D. Então eu vou acompanhar o cálculo do autor no livro aqui. Primeiro exemplo, primeiro item é o somatório de x elevado na k. Então a gente aplica o teste da razão para convergência absoluta, a gente vai ter a razão é o limite, quando k vai para mais infinito, do módulo do termo geral da série de ordem k mais 1 dividido pelo termo geral de ordem k. Então vai ficar o limite do módulo de x elevado na k mais 1 dividido pelo módulo de x elevado na k. Isso aqui vai simplificando, né, as potências de x vai resultar em módulo de x, e quando k vai para mais infinito, o limite do módulo de x é o próprio módulo de x. Então, interpretando este resultado dentro do contexto do teste da razão, esta série converge absolutamente se o módulo de x for menor que 1 e diverge se o módulo de x for maior que 1. Né? O teste é inconclusivo se o x tiver módulo igual a 1. Então, eu vou substituir o x igual a 1 e x igual a menos 1, que são os dois valores que têm módulo igual a 1, lá na série para ver o que acontece. Se eu substituir o x igual a 1, vai ficar o somatório de 1 elevado na k, que é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, infinitas vezes, que evidentemente que é uma série divergente. Porque o termo geral da série é 1 que não converge para 0. Né? Quando o termo geral da série tem limite diferente de 0 no infinito, a série é divergente, que é o caso aqui, já que o termo geral dessa série é uma constante igual a 1. E aqui, no segundo caso, quando k varia de 0 a infinito, o somatório de menos 1 elevado na k é 1, menos 1, mais 1, menos 1, etc. Esta série alternada é divergente, porque as somas parciais de índice par têm valor igual a 0 e as somas parciais de índice ímpar são iguais a 1. Então, como não existe o limite da sequência de somas parciais, esta série diverge quando x for menos 1, portanto, o intervalo de convergência desta série de potências é o intervalo menos 1 até 1, e o raio de convergência é R igual a 1. Isso significa que para todos os valores de x entre menos 1 e 1, incluindo-se qualquer número entre menos 1 e 1, mas excluindo, né, as extremidades desse intervalo aqui, essa série de potências será uma série convergente. No item B, nós temos, só para a gente voltar aqui, ó, nós temos no item B o somatório de x elevado na k dividido pelo k fatorial. Então, o teste da razão é aplicado dividindo o termo geral uk mais 1 pelo termo uk. Então, vai ficar x na k mais 1 dividido pelo fatorial de k mais 1 multiplicado pelo inverso, né, da fração que aparece no denominador, que é o fatorial de k dividido pelo x elevado na k. Nós já fizemos as simplificações nesta série. Resulta que no numerador, ó, vejam que aqui eu tenho uma potência k mais 1 e aqui eu tenho uma potência k. Então sobra x no numerador e o k mais 1 no denominador. Quando o k vai para mais infinito, como o x ele é um valor arbitrário, mas não varia com o k, quem está variando aqui é o k, quando o k vai para mais infinito, para qualquer x pertencente aos reais, esse limite é igual a 0. Uma vez que o limite do teste da razão, ρ, é menor que 1 com qualquer valor de x, essa série converge absolutamente em todo x, ou seja, o intervalo de convergência é o intervalo de menos infinito a mais infinito, e o raio de convergência desta série de potências é R igual a mais infinito. Ou seja, esta série de potências aqui do item B, somatório quando k vai de 0 até infinito, de x elevado na k, dividido pelo fatorial de k, esta série converge para todos os valores de x. Ela tem intervalo de convergência mais infinito. No item C, nós temos o termo geral da série é fatorial de k vezes x elevado na k. Se a gente fizer o teste da razão, para x diferente de 0, nós teremos o limite quando o k mais 1 dividido por k, ou seja, o limite de k mais 1 fatorial vezes x elevado na k mais 1, vezes k fatorial dividido por x elevado na k. Isso aqui vai dar limite de k mais 1 vezes x dentro do módulo, e quando o k vai para infinito, né, se o x for diferente de 0, esse limite vai ser mais infinito. Então, para qualquer x diferente de 0, essa série
diverge, ela só converge se o x for igual a zero. Esse é o único ponto de convergência da série C, portanto o raio de convergência desta série é igual a zero. E no item D, vamos voltar aqui só para a gente olhar de novo esta série. Nós temos menos 1 elevado na k vezes x elevado na k dividido por 3 elevado na k vezes k mais 1. Este é o termo geral desta série aqui. Então nós vamos fazer o teste da razão observando que o módulo de menos 1 elevado na k e módulo de menos 1 elevado na k mais 1 é sempre 1, né? Porque as potências de menos 1, ora são iguais a 1, ora são iguais a menos 1, mas no módulo, né, são sempre iguais a 1. Então eu posso eliminar essas potências, vai ficar o limite, quando o k vai para mais infinito, de módulo de k mais 1 dividido por módulo de k. Então fica x na k mais 1, dentro do módulo, dividido por 3 na k mais 1 vezes k mais 2, vezes o inverso do denominador, que é 3 na k, vezes k mais 1 sobre x elevado na k. Cancela as potências de x que são semelhantes aqui, ó, sobra x, né? Módulo de x. 3 na k, dividido por 3 na k mais 1, sobra 3 aqui no denominador. E aqui vai ficar k mais 1 sobre k mais 2. Quando o k vai para infinito, o módulo de x converge para módulo de x. O 3 converge para 3. Então vai ficar módulo de x sobre 3, vezes o limite desta razão aqui, ó, que o autor faz a divisão por k em todos os termos, vai ficar k dividido por k, que é 1, mais 1 sobre k, k dividido por k, que é 1, mais 2 sobre k. Faz o k ir para infinito, essa parcela tende a zero, essa parcela tende a zero, 1 mais 1 é 1. Então dá módulo de x sobre 3, portanto o teste da razão para convergência absoluta implica que essa série converge absolutamente se o módulo de x for menor que 3, porque daí a divisão vai dar menor que 1, né? E diverge se o módulo de x for maior que 3. Portanto, o intervalo de convergência vai ser de menos 3 a 3, e no ponto menos 3 e no ponto 3 eu preciso analisar separadamente. Então a gente vai substituir o x igual a menos 3 naquela série, né? Aqui vai dar menos 1 elevado na k vezes menos 3 elevado na k, que é 3 elevado na k. Vai ficar a mesma coisa que o somatório de 1 sobre k mais 1, que é a série harmônica, que é uma série divergente. E se eu substituir o x igual a 3 nessa série, resulta uma série alternada, que é menos 1 elevado na k sobre k mais 1, 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, mais etc., que é uma série harmônica alternada, que é condicionalmente convergente. Assim, o intervalo de convergência será um intervalo aberto no menos 3 e fechado no 3, e o raio de convergência é R igual a 3. Então, eu tenho tenho as várias possibilidades aqui ilustradas, né? Eu tenho raios de convergência finitos, raio de convergência igual a zero, raio de convergência infinito também. O resultado é o mesmo se for em série de potências em x menos x0, só que o intervalo de convergência vai ser centrado no ponto x0. Tá? Então a gente usa o mesmo resultado, né? E o teorema diz que, dada qualquer série de potências, ck vezes x menos x0 elevado na k, exatamente uma das seguintes afirmações é verdadeira. Ou a série converge absolutamente somente em x igual a x0, a série converge absolutamente, portanto converge em todos os valores reais de x, ou a série converge absolutamente, portanto converge em todo x de algum intervalo aberto, x0 menos r, x0 mais r, e diverge se o x for menor que x0 menos r ou x maior que x0 mais r. Em cada um dos pontos, x igual a x0 menos r ou x igual a x0 mais r, a série pode convergir absolutamente, convergir condicionalmente ou divergir dependendo da série considerada. Então a gente tem essas três possibilidades. Ó. A série vai convergir somente no centro, que é o ponto x0, quando o raio de convergência for r igual a zero. Ela vai ter raio de convergência infinito e vai convergir em todos os pontos do conjunto dos números reais. E se ela tiver raio de convergência r positivo infinito, ela vai convergir certamente aqui, ó, nessa faixa azul, no intervalo aberto de x0 menos r até x0 mais r, isto é, um intervalo centrado no ponto x0, com o raio r positivo, e nas extremidades a gente tem que testar em separado, como nós vimos ali no exemplo anterior. Um exemplo que o autor faz é o intervalo de convergência e o raio de convergência da série x menos 5 elevado a k dividido por k elevado ao quadrado, quando esse somatório é desenvolvido
com valores de k entre 1 e mais infinito. Vejam que não tem sentido aqui neste exemplo 4, né, iniciar esse somatório com k igual a zero, porque daria divisão por zero. Então, é o somatório quando k varia de 1 a mais infinito, de x menos 5 elevado a k sobre k ao quadrado. Isso não interfere, né, na convergência. Então, a gente aplica o teste da razão. Vai ficar o limite, quando k vai de a para mais infinito, de módulo de k mais 1 sobre o k. Então, eu pego, dentro do módulo, x menos 1 elevado a k mais 1 sobre k mais 1 elevado ao quadrado, né? É só substituir k mais 1 aqui nessa expressão, vezes o denominador invertido. Então, vai ficar k ao quadrado sobre x menos 5 elevado a k. Vejam que o x menos 5 aqui tem potência k mais 1 e aqui potência k. Então, vai simplificando, vai sobrar x menos 5 dentro do módulo. E esse número, como é positivo, ele pode ser dividido pelo k mais 1 ao quadrado. Eu faço o k ir para infinito. Quando o k vai para infinito, o k e o k mais 1 são iguais, né? Então, esse limite aqui vai dar 1 e vai sobrar, então, módulo de x menos 5, que é o resultado do teste da razão aplicado a esta série. Portanto, ela vai convergir absolutamente se o módulo de x menos 5 for menor que 1. Ou seja, x menos 5 está entre menos 1 e 1, portanto, o x é maior que 4 e menor que 6. Se o x for menor que 4 ou maior que 6, a série diverge. No ponto 4 e no ponto 6, eu tenho que conferir separadamente. Eu posso começar com x igual a 6, substituindo lá na série o x por 6, vai ficar 1 elevado a k, dividido por k ao quadrado, que é o somatório de 1 sobre k ao quadrado, que é uma série P convergente, porque o P vale 2. E se o x for 4, a série se torna menos 1 elevado a k sobre k ao quadrado, que é menos 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado, menos, mais, etc. Essa série é uma série alternada, porque ela converge absolutamente, portanto converge. Então, o intervalo de convergência dessa série é o intervalo fechado dos números que estão entre 4 e 6, isto é, incluindo o 4 e incluindo o 6 e todos os números entre o 4 e o 6, porque o centro dessa série é o ponto 5 e o raio de convergência é 1. Bom, então como é que a gente relaciona, né, as funções definidas por séries de potências, que é aquele caso que eu comentei com vocês? Então, a gente vai dizer que as séries de potências das funções são as séries que representam as funções. Eu vou ali avançar um pouquinho aqui, ó. Ó. Então a gente pode dizer que uma função é igual à sua série de Taylor, né, sem somente ser o limite, quando n vai para infinito, do resto da série é igual a zero. Né? Certo? Então, quando a gente desenvolve a série, né, aquele resto que eu falei lá, que lá no site da Wolf é representado pelo O, né, ou nos nossos textos aqui, a gente representa com estes pontinhos aqui, né, isso aqui é chamado de resto da série. Ó. Tudo que vem depois aqui do enésimo termo, vamos supor que eu calcule até a quarta derivada. Né? Tudo que vem depois da quarta derivada é o resto da série. Né? E então a gente pode dizer que a série converge para a função se o limite do resto da série for zero quando n vai para infinito. Então, o que a gente pode dizer aqui a respeito? Né? Ó, vamos pegar aqui o exemplo da função cosseno de x, tá? Vamos pegar aqui o exemplo da função. Vamos pegar o exemplo da função e na x, que é mais fácil. Vou pegar aqui.
Sabendo isso aqui. Tá? Então, vamos olhar no livro ali como é que eu calculo o resto da série. O resto da série, ele deve obedecer essa propriedade aqui. Certo? Então, se isso aqui for verdade, né, a gente pode aplicar o teorema da estimativa do resto. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui com a série da N X. Vamos pegar a série da... Deixa eu só pegar aqui a série do seno, então, que fica mais fácil. Que a série do cosseno eu não fiz ainda, né? Vamos pegar a série do seno. Aqui, ó. Essa aqui. Depois eu faço a do exponencial, daí o exponencial é um pouquinho mais complicado. O que a gente tem ali? Ó, eu tenho que fazer essa estimativa aqui. Observa que as derivadas sucessivas do seno, as derivadas sucessivas do seno, sucessivas da função seno de x, elas são todas limitadas, porque ora a derivada é cosseno, ora a derivada é cosseno, né, com algum sinal de menos, né, pessoal? A gente sabe que, por exemplo, a derivada primeira do seno é cosseno, a derivada segunda é menos seno. Então, essas funções todas são limitadas por 1, né, porque a gente sabe, então, que o módulo do seno de x, o seno de x é menor ou igual que 1. Vamos inserir aqui o sinal de menor ou igual. E também o módulo do cosseno é menor ou igual que 1. Né? O módulo do cosseno de x é menor ou igual a 1. Então, as derivadas sucessivas dessa função são todas iguais, menores ou iguais a 1. Né? Portanto, o que vai acontecer? Né? O resto, né, que aparece aqui, ó, que é a fórmula do resto envolve a derivada sucessiva da função calculada no ponto x0 de ordem n mais 1 dividido pelo fatorial de n mais 1. Né? Então, no caso do seno, né? Então, no caso da função, o resto da série satisfaz a seguinte condição. Vamos inserir aqui. Eu vou fazer essa discussão aqui, depois nos demais casos eu vou só utilizar alguns resultados, tá? Porque isso é uma discussão mais teórica, a gente não vai ter muito tempo. Eu quero ilustrar aqui esses cálculos que eu disse para vocês. Essa coisa aqui vai ser menor ou igual ao módulo de x, né? Porque, bom, eu vou ter aqui uma fração aqui, ó. 1 dividido pelo n mais 1 fatorial, tá? Vezes o... Deixa eu botar aqui o símbolo. Um módulo de x elevado na n mais 1. Né? E quando n vai para infinito, para qualquer x, isso aqui vai
vai tender a zero. Tá? Então, esta série aqui, ó, vai ser igual, né? O que a gente pode dizer? A gente pode concluir que a função seno de x ela é igual à sua série de potências. Ela é igual a esse desenvolvimento aqui, ó. A gente pode igualar essas duas coisas. Certo? Então, por exemplo, vamos supor, vou tirar aqui a anotação do somatório aqui do meio do caminho, digamos assim. Tá. Só organizar isso aqui para ficar melhor. Ó, vamos supor que eu queira calcular, né, a função seno. Vamos escolher aqui, isso aqui é válido para todo x pertencente aos reais, tá? Para qualquer número real, isso aqui é verdadeiro. Qualquer valor de x. Por exemplo, vamos imaginar aqui, pessoal, que o x seja igual a 1. Tá? X igual a 1. Quem tem calculadora aí, pode calcular o seno de 1, né, na calculadora. Quanto é que dá o seno de 1? Tem que calcular com o x em radianos, tá? Senão não vai funcionar. Então, se a gente fizer seno de 1 na calculadora, vamos fazer aqui. Ó, a nossa calculadora S e N de 1. 1 radiano, tá? É 0,84. Seno de 1 radiano é 0,84. O que mais que tem depois de 84? 0,84, 147. Aqui eu posso botar até, inclusive, o sinal de aproximadamente igual aqui. Ora, como é que a gente faz isso usando a série? A gente faz isso substituindo aqui, ó, o x por 1. Ó, eu vou botar aqui 1 ao cubo sobre 3, 1 na quinta sobre 5 fatorial, 1 na 7 sobre 7 fatorial, né? Vamos fazer até 1 na 9 aqui. Fazer 1 na 9 sobre 9 fatorial. Vamos botar aqui. Isso aqui já que eu escrevi. Olha só. Se vocês fizerem esse cálculo, né, desenvolvendo este somatório até a potência 11, vocês vão ter um valor aproximado do seno de 1. Né? Então aqui é só questão de calcular essas parcelas aqui, ó. Então vai ficar 1 menos, vamos pegar uma calculadora aqui, ó. 1 dividido por 6, né? Vou pegar a calculadora aqui. Ó. 1 dividido por 6. Vou botar aqui. 0,16667 mais. Depois 1 dividido por fatorial de 5. Fatorial de 5 é 120. Então é 1 dividido por 120. 0,00833. Vou botar aqui. Depois é 1 dividido pelo fatorial de 7. Ó. 120 vezes 6 vezes 7 é 5.040. Então divide 1 sobre 5.040, vai dar esse número aqui. Olha só como é pequenininho esse número aqui. Então vai ficar mais 0,00, quanto é que deu ali? 198. Então vejam, ó, o próximo termo aqui é menos, né? Aqui é menos. Isso aqui é do x na C, do 7 fatorial, agora do mais. Vamos fazer o mais 1 sobre o fatorial de 9 aqui. 5.040, que é o fatorial do 7, vezes 8, vezes 9. Isso aqui é o fatorial de
9, ó, é 362.880. Tem que fazer 1 sobre esse valor aqui. Então aperta na tecla 1 sobre x. Tá? Olha só, dá um 0,000 vezes 10 a menos 6. Né? Então, ó, 0,00002. Né? Esse aqui é do fatorial de 9. E se vocês fizerem com o fatorial de 11, o fatorial de 11 vai dar um menor ainda, né? Porque eu tenho que dividir pelo fatorial de 11. Né? Então esse é 120 é o fatorial de 5. Né? Vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10, vezes 11. Esse é o fatorial de 11. Aí divide. Olha só, dá uma diferença lá na oitava casa decimal. Né? Então, se vocês pegarem esse resultado aqui, essas parcelas, e somarem isso aqui, vocês vão ver que vai dar aproximadamente o valor que a calculadora fornece lá para o seno. Né? Vamos somar isso aqui. Ó. Então, fica 1 menos 0,1667 mais 0,00833 menos 0,000198 mais 0,000002. 0,84, 1464. 0,84, 1464. Então, esta é uma aplicação direta das séries de Maclaurin. Eu pego o desenvolvimento da série da função, tá? E utilizo, né, os primeiros termos, tantos quanto eu tiver condições. No caso aqui eu usei até o 1 elevado na 9, esse 1 elevado na 11 aqui é tão pequeno que eu nem calculei. Então, usando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, os 5 primeiros termos não nulos dessa série, eu obtenho uma excelente aproximação do seno de 1, que é praticamente o mesmo resultado que a calculadora fornece lá para o seno de 1. Tá? Então é interessante mostrar isso. Né? No caso da exponencial, ó, não vou entrar nos detalhes teóricos aqui, né? Então é possível, né? É possível mostrar que a função exponencial é igual à sua série de Maclaurin. Então esta série aqui, ó, ela é uma representação, é uma série que converge, né? Ou seja, a série de Maclaurin da função e na x converge para a função e na x para todo x. Então, quer dizer o seguinte, ó, vamos supor que eu queira calcular e ao quadrado. Porque eu queira calcular e ao quadrado. Então, eu vou escolher x igual a 2. Então, eu posso calcular o e ao quadrado desenvolvendo esta série aqui, colocando x igual a 2, o desenvolvimento vou fazer x igual a 1, que é o mais fácil aqui. Esse é um cálculo mais rápido. Todas as potências de 1 são iguais a 1. Observem, aqui o E na 1 é a soma dessa série aqui. Ó. A gente observando que as potências de 1 são todas iguais a 1, né, o E é simplesmente esse somatório aqui. Ó. Vai dar 1 ao quadrado, que é 1. 1 ao cubo é 1. 1 na n também é 1. Então vocês vejam que agora vocês têm, né, a soma desta série aí, você sabe quanto é que é.
né? O somatório de 1 sobre n fatorial, quando n vai de 0 até o infinito, é igual ao número e, que é o caso particular desta série, obtida quando a gente substitui o x por 1. Né? Então, agora vocês calculando as somas parciais desta série aqui, né, vocês vão obter aproximações do e. Vamos supor que eu calcule desenvolvendo até o n igual a 5, digamos. Né? Eu vou pegar este desenvolvimento e vou truncar a série. Né? Eu vou pegar só... Então aqui eu vou botar um sinal de aproximadamente igual, porque agora eu estou truncando a série. Não estou mais fazendo o somatório que vai até o infinito, então eu vou fazer só esse desenvolvimento aqui. Ó. Aqui, eu não vou botar os pontinhos porque eu estou fazendo um truncamento. Né? Então, se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou ter uma aproximação do número e. Então, quanto que vai dar isso aqui? É só fazer as contas. Vamos fazer aqui. Mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 24, mais 1 sobre 120. Aí é só calcular essa soma aqui. Vamos calcular. Ó. Isso aqui vai dar, vamos botar tudo na memória, a gente vai acumulando, né? 1, bota na memória. 1, memória. 1 sobre 2, memória. 1 sobre 6, soma lá, m mais. 1 sobre 24, m mais. E 1 sobre 120, aperta m mais. Ó, 2,758. Quanto é que dá o E? Vamos calcular o E lá. Né? ESP de 1.0. Tem alguma coisa errada aqui, não pode dar 758. Então tem alguma coisa errada aqui no meu cálculo. Vamos fazer isso aqui de novo. 1 M mais. M mais duas vezes. Já tenho 2 ali, né? 0,5 M mais 1 sobre 6 M mais 1 sobre 24 M mais e 1 sobre 100. Ah, agora tá certo. 2.716. É isso. Se vocês aumentarem aqui a quantidade de parcelas, né, aí vocês vão ter aproximações, né, fazendo somas com valores crescentes de n, né, teremos aproximações sucessivas do valor do número e. Então é isso, pessoal. Creio que já consegui mostrar pelo menos 2 exemplos de utilização das séries de potências, série de Maclaurin, da função seno e da função exponencial, para mostrar para vocês, né, como estas funções podem ser calculadas usando as suas séries de Taylor e de Maclaurin, respectivamente. Tá? Depois aqui no livro ele apresenta, né, outros exemplos
Opa, peraí. Ó, ele apresenta alguns outros exemplos com a função cosseno, né? Ele fala de funções trigonométricas. Em geral, usa a série de seno para calcular o seno de 3 graus. Ó, né? Então, tem exemplos aqui. Ó. Então, é bem interessante olhar esses exemplos aqui do livro para a gente ter, então, uma ideia. Né? Ó, função exponencial. Né? Ó, ele mostra que a função exponencial tem a sua série de Maclaurin, representada por aquela série ali. Então, ele faz o cálculo que eu fiz, só que agora ele fez desenvolvimento até 1 sobre o fatorial de 9. Né? Obtém uma aproximação melhor da função exponencial. Então, eu vou deixar esses exemplos aqui para a próxima aula, para detalhar um pouco melhor. Né? Aí vocês terão tempo aí de pensar um pouquinho nos exemplos da aula de hoje. Vou trabalhar com essa função logaritmo aqui, aí para encerrar, então, este semestre, né, com pelo menos alguns desses exemplos para mostrar para vocês aplicações da série de potências no desenvolvimento de funções trigonométricas, função exponencial e logaritmo em especial. Tá? É o que o tempo vai permitir. Bueno, vocês têm então essa atividade 2 em andamento, né, para vocês responderem até a próxima sexta-feira. Né, procurem cumprir o prazo ali, eu também estou bastante atarefado. Né, então, vou encerrar por aqui. Uma boa semana para vocês e até sexta-feira. Valeu, Sora, até sexta. Tchau.